Nós daremos continuidade agora à nossa reflexão sobre revelação, que René Latourelle nos oferece a partir da página 135 da sua obra, sobre São Cirilo de Alexandria. A revelação nas obras deste padre da Igreja tão importante no seu período. Cirilo nasceu em 375 e morreu em 444. Foi bispo de Alexandria com toda a questão novaciana. E novaciano, ou melhor, o nestorianismo. Nestório negava a natureza divina de Jesus, e com isso ele atentava no tocante à cristologia ao próprio Jesus, Cristo, Filho de Deus. Ora, Cirilo é o defensor no concílio de Niceia, em 431, do título Theotokos para Maria, intitulada Mãe de Deus, reafirmando a divindade de Jesus de Nazaré. Então, a defesa deste título Theotokos, Maria, Mãe de Deus, valeu a Cirilo muita perseguição, mas também a deposição e condenação por heresia do bispo patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, os seguidores levavam adiante a heresia nestoriana, ou nestorianismo. Seguindo a escritura, Cirilo repete que ninguém viu a Deus e que o conhecimento do Pai nos vem pelo Filho. Cirilo tem obras muito importantes de comentários ao Evangelho de Lucas e ao Evangelho de João. Muito maior e extenso é o comentário ao Evangelho de Lucas. São homilias que ele faz a respeito do Evangelho de Lucas. Então aqui vem citado o comentário sobre João Evangelista no capítulo 1, versículo 10, portanto, no livro 73, na seção 178. O Cristo, Verbo encarnado, é a porta e o caminho que conduz ao conhecimento do Pai. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4, no livro 73, seção 823 de Cirilo de Alexandria. Pelo Cristo, a verdade propõe-se-nos não em figuras, como no Antigo Testamento, mas em preceitos claros. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, livro 73, seção 174. Nosso Senhor Jesus Cristo mostra-nos não a imagem das coisas, mas abertamente a própria verdade das coisas. O ensinamento das palavras do Cristo era a transformação e a conversão das figuras em verdade. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 10, o livro 74, seção 298. De seus lábios ouvimos a doutrina inefável. Agora, comentário ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, livro 72, seção 675. Seção é como se fossem os parágrafos do próprio texto. Antes, Deus falava aos homens pelos profetas. Agora, o próprio Filho se fez doutor e mestre. Só o Cristo ensina, enquanto mestre e sabedoria do Pai. Comentário a Lucas, capítulo 5, livro 72, seção 563. A palavra é, pois, propriamente a pregação da Boa Nova.
Comentário ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5, livro 73, seção 855. Para designar a função reveladora do Cristo, o título preferido por Cirilo é o de luz. As nações foram iluminadas pelo Cristo, pela doutrina evangélica. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 6, livro 73, seção 994. Pela doutrina da salvação. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 6, livro 73, seção 1050. Quem me acompanha, diz o Cristo, isto é, quem segue os traços de minha doutrina, não estará jamais em trevas, mas terá a luz da vida, isto é, a revelação dos mistérios, que pode conduzi-lo à vida eterna. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2, livro 73, seção 778. Quanto aos apóstolos, eles receberam do Cristo a missão de ensinar e de iluminar a terra. Devem, colunas da Igreja, pregar o Evangelho. Aqui temos um comentário ao Antigo Testamento. É outra obra bastante vasta de Cirilo de Alexandria. Neste caso, ele faz a apologia do livro do Êxodo. No livro 3, no terceiro livro, no capítulo 69, seção 519. Foram escolhidos para a função apostólica e receberam o encargo de dispensar em toda a terra as coisas sagradas, pela pregação apostólica, isto é, pelo Evangelho do Cristo. Quem lhes disse, ide, ensinai todas as nações, constituiu-os mestres ilustres e afamados. Por isso que, obedecendo pronta e generosamente aos preceitos divinos, iluminaram a terra. Aqui o comentário ao livro do Levítico, nos comentários ao Antigo Testamento, no capítulo 69, seção 547. Cirilo chama a verdade revelada, boa nova, doutrina da salvação, doutrina evangélica, pregação evangélica, doutrina inefável, doutrina do Cristo, doutrina divina e evangélica, pregação evangélica e salutar, palavras do Cristo, preceitos do Cristo, palavra ou mensagem da salvação por Jesus Cristo, doutrina da fé, doutrina transmitida pelos apóstolos. Vejam, todos estes títulos são usados nas suas obras por Cirilo para falar da revelação de Deus na pessoa de seu filho. Cirilo recomenda aos monges do Egito guardar sempre como uma pedra preciosa engastada em suas almas a fé que foi transmitida pelos santos apóstolos às igrejas. Aqui tem uma epístola, aí Cirilo tinha um epistolário vastíssimo também. Epístola 1, capítulo 77, seção 14. Para permanecermos unidos ao Cristo, é preciso guardar como depósito divino e espiritual a puríssima doutrina do ensinamento evangélico e a verdadeira doutrina da fé. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 10, livro 74, seção 366. Nada se pode ajuntar ou diminuir a esse depósito. Qualquer acréscimo, inovação ou diminuição seria heresia. Portanto, o que for alterado nos evangelhos torna-se herético, vai contra a verdade da intenção do autor sagrado. Para Cirilo, insistentemente repete Cirilo que é preciso não abandonar a tradição antiquíssima da fé
que até nós chegou a partir dos apóstolos. Aqui há uma outra obra, De Recta Fide, portanto, a fé, a reta fé, no capítulo 17, no livro 76, na seção 1159. É a fé a resposta que convém ao ensinamento do Cristo, à sua palavra, à sua doutrina. Para confessar, porém, o Cristo e sua mensagem, é preciso um dom do Pai das luzes. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, e livro 73, seção 606. Pedro confessou o Cristo, mas foi sob o impulso do Pai que lhe revelou seu Filho. O Pai revela o Filho e convida à fé. O Espírito revela o Cristo por um ensinamento interior, por uma unção, por uma iluminação que produz internamente. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, livro 73, seções 554 a 558. O Filho, por sua vez, revela o Pai, inserindo em cada um de nós uma iluminação do Espírito. Comentário ao Evangelho de João, capítulo 11, versículo 12, livro 74, seção 575. É pelo Verbo que chegamos ao conhecimento do Pai. Como Orígenes, Cirilo declara que a vinda do Cristo nos fez passar da imagem, da figura, do tipo à verdade. Da imagem, da figura, do tipo, até chegar à verdade. Dos lábios do Cristo, sabedoria do Pai e doutor da humanidade, ouvimos um ensinamento propriamente divino. O Cristo iluminou-nos por sua doutrina de salvação. Revelou os mistérios que levam à vida eterna. Os apóstolos, participando do magistério do Cristo, iluminaram o universo pela pregação do Evangelho. Transmitiram à Igreja o depósito da fé que se deve guardar intacto. A palavra do Evangelho, para ser eficaz e permanecer nas almas pela fé, precisa ser acompanhada de uma ação interior da graça que Cirilo, seguindo a Escritura, chama de revelação ou iluminação. Cirilo de Alexandria. Lembrar que ele, nos comentários de Latourelle, agora encerra praticamente o olhar sobre os egípcios. Esta é a escola alexandrina. Próximo vídeo nós vamos falar agora da escola antioquena. Por que Antioquia? Por que antioquena? Porque ela se caracteriza pelo literalismo bíblico, a interpretação da palavra de Deus segundo a própria letra e não mais com alegorias, como é o caso da escola alexandrina, e começa com os capadócios, aqueles que nasceram e atuaram na Palestina. Portanto, vamos ver Basílio e Gregório de Nissa, como também Gregório de Nazianzo, aqueles que estão em Cesareia, não é? E próximo da Síria e de Antioquia. É para lá que a gente vai no próximo vídeo. Até logo!